Deus quero ver se armadurar pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é lutar contra as mortes do libertador. Levanta de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei mil proezas no combate da fé e do amor, e tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Aleluia! Levantar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Irei ao fim dessa missa, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Levantar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia! Deus continue nos abençoando. Oh, amém, aleluia. Nesta noite já temos louvado o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, dois hinos sugeridos e substituídos, e louvemos a Ele nesta noite, amém? Nesta noite nós estamos diante da lição de número 4 do dia 27 de outubro de 2024, que lhe por títulos, irmãos, é o título da lição. Aleluia! E o textuário nos diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. E a verdade prática nos diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Amém? Convido a igreja para ficar em pé, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe que se encontra em Deuteronômio, capítulo 29, versículos de 1 a 9, depois Hebreus, capítulo 8, versículos de 6 a 13. Todos que em revista, né? Vamos ler em nome de Jesus. Vou ler os primeiros irmãos, ordem assim a seguir. O versículo de número, glória a Deus, primeiro, diz assim a palavra de Deus: essas são as palavras do conselho que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do conselho que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras desse conselho, e cumpri as que prometeis, em tudo quanto fizeres. Glória a Deus, né? Vós todos estáis ou esperante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais,
todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua árvore. para que entreis no conceito do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Mas agora alcançoei um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador e um melhor conselho, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, Em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conselho, Não segundo o conselho que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu conselho, e para eles não atentei, diz o Senhor. porque é um conselho que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Toda a igreja, Dizendo: novo conselho, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, está de pé e aguarda. amém. Vamos chamar essa de oração. Ó grandioso Deus, maravilhoso, mais uma vez graças a Ti, ó Deus, por estar aqui nesta noite, diante, ó Deus, dessa missão maravilhosa, que nesta noite o Senhor venha abençoar cada um que aqui está, ó Deus, se alegrar diante desta lição, e o Senhor também venha abençoar também o Teu servo que nesta noite vai transmitir o ensino, ó Deus, a Tua palavra dirigida pelo Teu Espírito Santo. E mais uma vez nós te agradecemos no nome de Jesus e amém. Vamos sentar. Estaremos orando por esta contribuição. Oremos, grandioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, meu Deus, abençoe o teu povo que aqui está nesta noite. Abençoe os teus servos que nesta noite vão contribuir na tua obra, como no dízimo, nas ofertas. Também que o Senhor venha abençoar nesta noite aqueles que não podem contribuir, que não podem, Deus, dizimar, mas Tu és o Deus de providência, Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Abençoa também o teu servo que nesta noite vai fazer o recolhimento, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus e amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Jesus com 94. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, ou adeus a este mundo vamos dar, para o céu então
nos encontrar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar quando pelas provações aqui passar, pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. A Jesus contemplaremos ao estender a sua mão na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está na Jerusalém de Deus. Quando unido com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplamos a Jesus o Salvador. Sempre nos alegraremos com dia perfeito amor na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está na Jerusalém de Deus. Amém? Glória a Deus, agora temos o Daniel, em nome de Jesus. Meus irmãos, com permissão do dirigente irmão Gilberto, vamos dar prosseguimento à nossa escola bíblica de hoje, né? Um assunto muito bom, promessa e obediência, né? Também a nossa escola bíblica vai ser transmitida através das redes sociais, através do canal do YouTube do nosso irmão Alex, viu? Se quiser depois conferir, vai estar lá. Meus irmãos, promessa e obediência, nós vamos aprender pela palavra de Deus, pela revista Lição Bíblica de hoje, que promessa e obediência, elas são duas irmãs, filhas do mesmo pai, e elas são quase gêmeas e andam de mão dadas, certo? A promessa vem de Deus, a obediência é a parte do homem, mas elas são irmãs, elas não vivem uma sem a outra. Tem que ter as duas, vamos aprender isso. E o textuário diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja, irmão, veja que aqui o Senhor Jesus, ele colocou o amor dependente ou o amor relacionado à obediência. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Isso quer dizer que quando nós não guardamos os mandamentos de Deus, o nosso amor não é perfeito, o nosso amor não está equilibrado, o nosso amor está falhando para com Deus quando nós não obedecemos os seus mandamentos. Obediência é demonstração de amor.
A verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Veja, meus irmãos, nós vamos aprender nesta lição que é muito importante a gente obedecer a Deus. Mesmo que eu tenha alguma dificuldade em obedecer a Deus, mesmo que eu tenha algum prejuízo em obedecer a Deus momentaneamente, mesmo que eu desagrade alguém, mas eu preciso obedecer a Deus. Mesmo que eu desagrade a mim mesmo. Olha, irmão, é mais fácil agradar os outros do que a nós mesmos. Porque dizer não a nós é difícil. Porque para eu dizer um não a um dos irmãos é meio rápido. Agora, para eu dizer um não a mim mesmo é muito difícil. A gente negar o eu, negar o ego, negar o orgulho é muito difícil. Mas nós vamos ver que há recompensa, há um resultado bom, há um resultado positivo na vida do crente que planta a obediência. Aleluia. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se eu plantar a obediência, eu vou colher bênçãos, eu vou colher promessas, eu vou colher resultados bons para a minha vida, tanto física como espiritual, como material. Vamos para a introdução. A palavra-chave de hoje é obediência. A introdução, o comentário diz assim, leia comigo. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino, que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus no mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência do novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É uma pergunta. Aí diz, é o que estudaremos nesta lição. Nós vamos aprender, de acordo com a introdução, que obediência é um princípio divino. Deus criou o homem para obedecer a Ele. Deus criou o homem, é claro que nós vamos aprender também, nós sabemos, eu sei que os irmãos aqui sabem, que existe um conceito na doutrina bíblica que Deus colocou no homem que se chama livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O homem tem vontade própria. O homem ele tem as suas decisões próprias. Olha, meus irmãos, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Não. Agora, porém, nós vamos aprender que o homem vai receber o resultado das suas escolhas. O que eu escolher, eu terei. Mas aqui, nós vamos aprender que é um princípio divino. Olha, jamais, eu vou dizer um pouco para vocês, olha, está escrito na Bíblia, jamais Deus mudará. O Deus da santidade, o Deus que requer obediência, o Deus que quer zelo pela sua palavra, Ele jamais mudará. Quem muda são os homens. Quem muda é os homens. É a sociedade que muda, é a lei humana que muda. Porém, nós vamos aprender também que Deus manifestou a sua vontade por etapas. Deus manifestou primeiramente a sua vontade no jardim do Éden. Depois ele manifestou a vontade dele através de Abraão. Aí depois manifestou a vontade dele através de Moisés. Depois ele manifestou a vontade dele, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus ultimamente falou a nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Aí eu pergunto, a vontade de Deus revelada através de Jesus anulou a vontade dele lá no passado? Não. Jesus veio para aperfeiçoar a vontade de Deus já revelada no passado.
Por exemplo, deixa eu dizer para vocês, sem sair do assunto. Um exemplo assim, a Bíblia diz assim, ó, o homem, um dos mandamentos da Bíblia, um dos mandamentos é assim, ó, não adulterarás. Eu não posso, lá no mandamento do Antigo Testamento, era não adulterar. Veja, era um mandamento. Aí Jesus veio para aperfeiçoar. Nem olhe cobiçando. Olha, quer dizer que então naquele tempo, né, o limite era não praticar o ato. O limite era não praticar o ato. Aí Jesus diz assim, ó, nem olhe com desejo, nem cobice, nem pense, senão já é pecado. Então veja que Jesus não veio para alterar, ele veio para melhorar, para aperfeiçoar. Aí tem o mandamento dos 10 mandamentos, diz assim, não matarás. Então podia dar uma pisa no cabo, né? Dar uma pisa, deixar ele escorraçar só, não matasse. Não era para não matar, né? Mas aí Jesus assim, ó, não é nem para odiar, não é nem para o ódio, o sol se pôs sobre a vossa vida, não é nem para ficar com raiva. A Bíblia diz se encolerizar, é melhor, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, há um limite até isso no sentimento, não é mais nas ações. Nós vamos aprender isso, que o Novo Testamento não veio para anular o Velho Testamento, veio para aperfeiçoar o Velho Testamento e a lei. Vamos agora para o tópico 1, a obediência no Antigo Testamento, o concerto de Horebe. Leia comigo. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, lá em Deuteronômio 29 e Êxodo 19, era uma reafirmação. Essa é a resposta da primeira pergunta. Era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes, lá em Gênesis 12, em 22. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que ele fosse bem sucedido entre as nações. Aí ele diz, se diligentemente ouvides a minha voz e guardar o meu conselho, então sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, versículo 5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Veja, irmão, veja que lá no Antigo Testamento, em várias ocasiões, e uma das ocasiões aqui é no Monte de Sinai, quando saiu do Egito, e depois lá nas Campinas de Moab, vamos aprender sobre isso também. Porque Deus se manifestou para o povo de Israel como um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus de todas as coisas, mas um Deus que abençoaria todo aquele que ouvisse a sua voz e obedecesse a sua palavra. E acho interessante, eu vou até explicar esse sentido aqui para os irmãos. Quando diz assim, ó, se diligentemente ouvires a minha voz, o que é que quer dizer a palavra diligência? Diligente. Eu fui pesquisar no dicionário para explicar para os irmãos. A palavra diligente é ter interesse com zelo. É se interessar com zelo. É mostrar interesse. Ou fazer as coisas bem feitas. Então, quando Deus diz assim, ó, se você diligentemente ouvir a minha voz, isso quer dizer, se o crente, se o povo de Deus ouvir a palavra de Deus com interesse, porque tem pessoas que não escutam com interesse, tem pessoas que escutam só para escutar. Vou dar um exemplo, aquelas pessoas que vêm para a igreja, aprendem na igreja, mas não aplicam lá fora, na sua vida conjugal, na sua vida no trabalho, na sua vida na sociedade, o que aprendeu aqui. Não ouviu diligentemente, não ouviu com interesse. Olha, quando a gente é criança,
não sei se vocês tinham isso. Eu estava dizendo, eu era muito esperto. Eu era igual o Silvio Rival. Esperto, bonito, mexia em tudo, subia no pé de pau. Eu, com 2 anos, eu subia no pé de pau, subia numa cerca, eu pulava para o outro lado, com 2 anos de idade. Eu era daquilo, eu acho que eu era autista. Autista daquele danado, né? E aí, meus irmãos, tudo que eu aprendia na escola, eu chegava em casa dizendo: olha mãe, olha pai, e contava com meus irmãos, eu aprendi assim, eu aprendi assim. Porque eu tinha zelo, eu queria aprender. É tanto que eu gosto tanto de prestar atenção nas coisas, e eu gravo tanto que se você me falar uma coisa hoje, se eu aprender, pode me perguntar daqui a um ano que eu me lembro. Acho que é por isso que eu tenho essa cabeçona, para aprender as coisas. Aí veja, faça isso também na sua vida. Aprendeu aqui, tente colocar em prática, aplicar na sua vida. Isso é ouvir com diligência. Ouvir coisas boas. E aí, o Deus disse assim, ó: se você diligentemente ouvir a minha voz e guardar o meu conselho. Quantas pessoas, eu vou aplicar isso a mim, viu? Quantas pessoas não vão no médico já preparados para não fazer o tratamento? Eu vou só porque fulano mandou. Eu vou porque se eu não for, fica mandando. Mas já vai preparado para não fazer o tratamento, vai só por ir. Aí o médico vai lá, explica, aí pega aquela receita, eu vou lá gastar meu dinheiro com isso, aí joga a receita para lá e não segue dieta, não segue nada. Não é diligente. Ele não levou a sério o conhecimento do médico, ele não levou a sério a recomendação do médico. Então ele acha que sabe mais do que o médico. Porque o médico diz: faça assim, ele não faz. Toma esse remédio, tal hora, ele não toma. Isso não é ser diligente. Tem pessoas que da mesma forma faz isso com Deus. Deus disse assim: meu filho, não faça isso. Ah, se isso é nada, oxe, eu vou fazer. Quebra a cara. Porque Deus sabe mais do que você. Deus sabe mais do que você. E Deus sabe mais do que nós tudo juntos. Então é preciso ouvir com atenção, prestar atenção no que a palavra de Deus diz para a tua vida, e aí aplicar em você. E aqui, como disse o autor aqui, ó, a nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas. Você quer viver as promessas de Deus? Eu quero viver as promessas de Deus. Então vamos prestar mais atenção à palavra de Deus, à vontade de Deus e o que é que Deus quer para as nossas vidas. Em outras palavras, eu podia dizer assim: vamos ter compromisso com Deus. O que é compromisso? Se você deu a sua palavra, se você prometeu a Deus, se você dedicou a sua vida a Deus, se você consagrou a sua vida a Deus, agora está na hora de cumprir. Né? Jesus está já voltando, a gente precisa cumprir isso aí que a gente prometeu. Vamos para o 2:1, subtópico 2. Leia comigo. O concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4:26, em versículo 19. Bem como sua ênfase na bênção e maldições dos capítulos 23, 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Meus irmãos, olha, eu vou fazer aqui uma dinâmica com vocês, só para vocês se lembrarem. Vocês já ouviram falar do telefone sem fio, aquela brincadeira que fazia na escola? Acho que no tempo do senhor tinha, pastor Galera? Telefone sem fio, fazia uma fila bem grande
Aí dizia uma coisa lá no primeiro, para ele repetir. E era rápido, viu? Quando chegava no último, a história era totalmente diferente. Nem parecia o que foi dito lá no começo. Veja, por quê? Ia passando de ouvido, em ouvido, de ouvido, em ouvido, e ia tendo algumas alterações. Veja, porém, com a palavra de Deus, isso não pode acontecer. Eu aprendi do pastor Dedé, do pastor Zé Maria, do pastor José Maria, eu aprendi do pastor Zé Maria, aí eu vou transmitir diferente, aí Gilberto já vai transmitir diferente de mim, aí Alex ouve o Gilberto, já vai transferir diferente de Gilberto, daqui a pouco ninguém entende mais nada. Tem que ser fiel ao que está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu estranho muito, eu vou dizer, eu estranho muito quando vejo os pregadores que vão pregar e não levam a Bíblia. Que prega, mas não abre a Bíblia no 5 versículo de onde está escrito. Eu estranho muito. Porque é importante a mensagem ser tirada da Bíblia, dizer onde está escrito, se pudesse lembrar, note para não esquecer. Está escrito em versículo tal. Quer dizer, ele não está falando dele mesmo, ele está repetindo aquilo que está escrito na Bíblia. E foi o que aconteceu aqui nas Campinas de Moabe. Veja, quando o povo saiu do Egito, pararam no Monte Sinai. Lá a Bíblia diz que Deus se manifestou no Monte Sinai. Vocês se lembram, né? Que Moisés subiu e o monte fumegava. E a Bíblia diz que Deus deu a lei a Moisés. Ele escreveu umas tábuas de pedra, né? Os 10 mandamentos. E depois foi dizendo a Moisés, toda vez que ele aparecia para Moisés, ele dizia assim: escreve isso, escreve. E Moisés ia escrevendo. Só que, meus irmãos, deixa eu dizer para você, praticamente, a única pessoa que sabia ali ler e escrever era Moisés. Os egípcios não deixavam os israelitas aprender. Eles mantinham o povo trabalhando de escravo e analfabeto sem saber de nada. Eles não tinham conhecimento. Quem tinha conhecimento era Moisés. Moisés era formado, a Bíblia diz, lá em Atos, que Moisés foi formado em toda a ciência dos egípcios. Era um cientista, era um doutor, era um médico, ele era tudo. As pessoas formadas pelos egípcios, eles entendiam de tudo, de ciência, de medicina, de botânica, de guerra, de geografia, de astronomia, de tudo. Então Moisés era um tampa, por assim dizer, era o caba bom em tudo. Aí Deus disse assim: escreve. Aí Moisés escreveu e Moisés leu tudo que Deus tinha dito para o povo. Olha, os 10 mandamentos são esses, as leis são essas, as leis cerimoniais, a lei da família, a lei da terra, a lei da colheita, a lei da cerimônia, a lei da expiação. São muitas leis. São mais ou menos umas 2.000 regras. Só que aquele povo que ouviu todas aquelas leis que Deus falou, morreram. E ensinaram a seus filhos. Só que aquela geração que viu a guerra, aquela geração que viu os milagres, aquela geração que era mais crente, que viu a manifestação de Deus, morreu. E agora ficaram os filhos. Vocês já perceberam que nossos pais parecem que eram mais crentes do que a gente? E os nossos filhos agora são menos crentes do que a gente? Parece que a geração, em vez de melhorar, está diminuindo a firmeza. Os crentes de hoje, que estão surgindo a partir de agora, já não são tão zelosos. Por exemplo, meu pai era muito mais crente do que eu. Meu pai era muito crente. Aí eu sou crente mais ou menos. Aí a minha filha também vai ser crente. Olha, tá vendo? Veja, aqui a maioria dos irmãos tem filhos que não são crentes. E já fizeram parte da igreja, já serviram a Deus, porque é uma geração menos comprometida.
Aí o que foi que Deus fez? Deus disse assim para Moisés: ó, aquela geração de 40 anos atrás, quase todo mundo já morreu. Bora repetir a lei para a nova geração. Aí reuniu todo mundo na campina de Moabe e disse assim: ó, repita a lei. A palavra Deuteronômio, olha, a palavra Deuteronômio vem de uma língua hebraica, de uma palavra hebraica, que quer dizer repetição de lei. Por que Deuteronômio? Deuteronômio quer dizer repetição das leis. Porque Deus havia falado as leis para a primeira geração, tinha aparecido uma nova geração, e ela era aquela nova geração que ia possuir a terra prometida. Então elas precisavam ouvir e aprender o que seus pais aprenderam e ouviram. Deixa eu dizer para você, olha, está aqui, os nossos filhos é o futuro da igreja. Se depender da minha, não vai ter igreja, né? Se depender de alguns filhos de nós, não vai ter igreja mais, não. É porque é a geração que vem. Se minha filha, eu acredito ainda, que ela vai voltar para o Evangelho. Mas vai depender dela. Então quer dizer, que se ela não quiser voltar para Jesus, acabou o meu nome. Meu nome vai sumir da igreja. Não vai ter a geração. Porque, olha, o nome do meu pai está vivo ainda para mim. Porque eu digo assim, ó, o meu pai era dirigente de congregação da Assembleia de Deus da Paraíba, em Taperoá. Eu conto a história. Ele me levava no cavalo para a igreja, ele me levava para a escola bíblica. Eu não perdi o culto agarrado na garupa do cavalo. Ou quando depois nasceu um menorzinho, foi para frente, mas eu era da frente. Eu era na frente da cela. Mas aí, quando eu morrer, a minha menina vai contar o quê? Se não estiver na igreja. Então, da mesma forma, Deus disse assim: vamos repetir as leis para os filhos que nasceram. Por quê? Uma geração tem a obrigação de ensinar a outra. Está aqui o pastor Zé Maria, está ensinando para a nova geração. Vamos dizer que eu e Gilberto e Alex, aqui o diácono José e o irmão Vidal, é uma nova geração, que viemos depois dele, certo? Ele nasceu primeiro, ele se converteu primeiro e ele é o pastor. Um dia, quando ele partir, nós vamos ser a segunda geração da igreja aqui na Assembleia de Deus. Se nós não segurar a doutrina e não segurar a firmeza do Evangelho, daqui a pouco o negócio está muito errado. Da mesma forma, foi o que Deus disse aqui. Vamos repetir a lei aqui. 40 anos se passou, vamos manter o compromisso com aquilo que foi falado no passado. Então, por isso que ele repetiu a lei. Bora para o 3:1, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe, aqui está a resposta da segunda pergunta, viu? O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Veja as bênçãos do campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequências da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal como consequência da desobediência ao mandato do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Veja o que Deus fez. Deus disse assim: vamos repetir a lei. Aí o sacerdote e os levitas ficaram em cima do Monte Gerizim. Havia dois montes, era o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Aí o sacerdote subiu em cima do Monte Gerizim. Aí Deus disse assim: ó, leia a lei da obediência e da promessa em cima do Monte Gerizim. Aí o sacerdote subiu lá em cima do Monte Gerizim. Aí pode ler lá em Deuteronômio 28. Ele começa:
Bendito serás na cidade, bendita é a tua amassadeira, bendita a mulher, bendito teus filhos, bendito o teu gado, bendita a tua casa, serás bendito na guerra, serás bendito ao dormir, bendito ao levantar. Todas essas bênçãos foram lançadas em cima do Monte Gerizim. Aí no final, o povo dizia, amém. Esse amém estava confirmando que essas bênçãos iam acontecer na vida deles. Quando? Aí Deus disse, quando vocês obedecerem os meus mandamentos. Aí a gente diz, quando Deus dá uma promessa para a gente diz amém. Amém, amém da Bíblia, quer dizer, que aconteça assim. Que seja assim. Amém quer dizer, que seja assim. Que aconteça assim. Aí o sacerdote desceu do Monte Gerizim, aí subiu no Monte Ebal. Aí lá de cima, ele ficou dizendo assim, ó, quando vocês desobedecerem a voz do Senhor teu Deus, diz, maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldita a tua mulher, maldito teus filhos, maldito teu animal, maldita a tua casa, maldito ao deitar, maldito ao levantar, maldito até aquilo que tu colocar a mão. Aí ferrou. Irmão, o negócio é pesado. Aí o povo diria, amém também. Tinha que dizer amém para assumir a responsabilidade. Porque, irmão, a responsabilidade do crente ser abençoado ou não é do crente mesmo. Por que Deus não me abençoa? Abençoa. A Bíblia diz que Deus é bom e abençoador. É às vezes nós que não obedecemos da maneira que Ele quer. Daqui a pouco eu vou ler o versículo para vocês. Eu separei aqui, viu? Daqui a pouco. Então, vemos aqui que no primeiro tópico nós aprendemos que as promessas de Deus se manifestam na vida dos desobedientes. Amém? Amém não. Eu falei de desobediente. As promessas de Deus se manifestam na vida dos obedientes. Amém? Vamos lá para o tópico 2. A obediência no Novo Testamento. Já começa com a resposta da terceira pergunta. O novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspecto do antigo concerto, mostrando quando eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e observação ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós vamos aprender, e aprendemos pela Bíblia, que o concerto com Israel, que era a lei e os profetas, passaram. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. A manifestação da lei e dos profetas não é que não tem mais valia, viu? É o tempo. O tempo da lei e dos profetas duraram até João Batista. De João Batista para cá, aí foi anunciado a chegada do reino de Deus através de Jesus Cristo. Aí Deus disse assim: eu vou fazer um novo concerto com o povo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a lei minha no seu interior e a escreverei no seu coração. Agora eu pergunto, como é que Deus coloca a sua lei e a sua palavra no nosso interior e escreve ela no nosso coração? Quando o homem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, então a vontade de
de Deus, a palavra de Deus, passa agora a habitar no coração do homem. Jesus disse: eu e a palavra nós somos um. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, a palavra verbo aqui no grego quer dizer palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer, a vontade de Deus guardada no coração de Deus, a vontade de Deus ao princípio revelada na lei de Moisés, agora a vontade de Deus se encarnou através de Jesus Cristo. Jesus se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e agora mora no coração do crente. Então a lei de Deus agora está estabelecida no interior do crente. Por isso, irmãos, olha, deixa eu dizer para vocês. Existe uma coisa no coração do crente que é a consciência interior. O apóstolo Paulo fala sobre a consciência interior. Que tem coisas que você nem percebe, assim quando acontece alguma coisa lá dentro de você, diz assim: isso aí não está certo. Não, acho que não é assim não. Você estranha aquela situação, alguma coisa que acontece, você percebe que há alguma coisa errada. O que é? É a consciência da palavra de Deus, do Espírito Santo, dentro do seu coração, que Deus escreveu, dentro do seu coração, dizendo que aquilo não é para você, que você não deve fazer aquilo, que aquilo não é a vontade de Deus. Então, é tanto que a Bíblia diz, Romanos 10, versículo 10, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, ela começa agora a fazer parte de você. Eu queria ensinar um segredo para os irmãos. De tudo que você for ouvir, não é obrigado você sair dizendo a todo mundo não, porque pode causar conflito e o povo chamar você de quadrado. Não vai que chama de quadrado não, chamar de quadrado não. Mas eu vou ensinar uma coisa importante a vocês. Tudo que alguém vier te dizer, tudo que a justiça vier te dizer, tudo que os médicos vierem te dizer, pensa assim: o que é que Deus diz sobre isso? Isso é importante. Olha, mas fulano disse que é assim agora. Vamos fazer todo mundo assim agora. Aí você pergunta assim: o que é que Deus diz sobre isso? Porque é muito importante, irmão, a opinião de Deus sobre tudo. Por que eu tenho que ouvir a opinião da minha avó, do meu avô, do meu marido, da minha mulher? Eu tenho que ouvir a opinião do meu patrão. Eu tenho que ouvir a opinião do delegado, da justiça, do advogado. Eu tenho que ouvir a opinião de todo mundo. E por que não ouvir a opinião de Deus? Aquilo que Deus quer. Não ignorando as leis do nosso país, não ignorando a autoridade dos nossos pais. A Bíblia até manda honrar. Honra teu pai e a tua mãe. Mas se teu pai e tua mãe mandar tu pecar, tu vai pecar, bendito? Não! A gente tem que primeiro honrar Deus, né? Diz assim, ó: papai, mamãe, eu sinto muito, mas eu sou crente. Não desonrando o Senhor, não desconsiderando, vamos procurar outra forma que dê certo para o Senhor e dê certo para mim e dê certo para Deus. É ouvir a opinião de Deus. Então, veja, é um novo conserto. Deus disse assim, ó: eu vou colocar a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Por isso, meus irmãos, que devemos ter muito cuidado com o que vemos e devemos ter muito cuidado com o que ouvimos. Porque pelo que nós ouvimos e pelo que nós vemos, nós assimilaremos um comportamento para nossas ações. Se você só vê coisa errada, você vai se acostumar com coisa errada. Se você só ouvir besteira, vai se acostumar com as besteiras. Se você não se alimentar, vou fazer uma comparação aqui. O camarada vai trabalhar na lanchonete.
Aí na lanchonete lá só tem pastel, coxinha e refrigerante. Aí vai trabalhar lá, né? Aí o patrão diz assim: vocês podem comer o que vocês quiserem. Aí ele só vai comer pastel, coxinha e refrigerante, que é o que tem ali. Eu vou comer aqui que é de graça, não vou pagar nada. Ele vai ficar obeso, diabetes, triglicéridos bem alto e o colesterol bem alto, e ele vai adoecer, só comer pastel, refrigerante e coxinha. Porque é ambiente. Agora você disser, oxe, nada, eu vou dar uma saidinha. Aí dá uma saidinha ali, como um feijãozinho com arroz, como um suquinho, como uma verdurinha. Quer dizer, ele não vai se adaptar àquilo que está ao redor, porque ele sabe que vai prejudicar a sua vida. Então nós temos que ter essa visão de termos cuidado com o que vemos, com o que ouvimos e não adaptarmos a nossa vida. Temos a preocupação de examinar e dar ouvido à palavra de Deus. O 2:2 diz assim: Jesus Cristo, mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto proferido pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus ao que respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e o Deus se dá no esteio do novo conceito, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Veja, meus irmãos, que Jesus Cristo aqui é o mediador da graça e do conserto de Deus para o homem. Ora, não tem salvação fora de Jesus. Mas a minha avó era tão boazinha. A minha avó, ela ajudava os pobres, ela fazia parte de graça. Ela dava de comer os animais de rua. Aceitou Jesus, obedecia a palavra de Deus. Não tem salvação. Só tem salvação através de Jesus Cristo. Eu estava vendo, está acontecendo a guerra de novo lá no Oriente Médio, né? Ontem à noite, Israel bombardeou o Irã. Meteu bomba no Irã. Irã é a Pérsia, onde tinha a história de Esté e Assuero, né? Esté era israelita, Assuero era do Irã. Aí agora Israel está metendo bomba na terra de Assuero. A família de Esté está metendo bomba na família do marido dela. Guerra de família, né? E aí veja, aí eu estava analisando. E o muçulmano diz que Jesus foi apenas um homem que veio na terra, mas que não salva ninguém. Creio no Deus, o Deus é Alá, mas diz que Jesus não é o Salvador. Então, sim, como? Que Jesus não é o Salvador? O muçulmano que diz que Jesus não é o Salvador. O muçulmano diz que Jesus veio para a terra como um profeta, enviado de Deus, mas não é o Salvador. Que ele não salva. Então, como é que vão se salvar? Se só há um nome, Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então veja, Jesus Cristo é o mediador. O homem pode fazer promessa a algum nome, o homem pode interceder. Meus irmãos, tem crente que fala com Moisés. Tem crente que fala com Paulo, com Pedro. A gente não somos aconselhados pela Bíblia a falar com Pedro, nem com Paulo, nem com Sebastião, nem com José, nem com João, nem com Inácio, nem com Heleno, com ninguém. A Bíblia aconselha pela Bíblia a falar com Jesus. Ele é o mediador das promessas. Ele é o mediador da salvação. Vamos lá. Quando eu digo assim, olha Nossa Senhora, eu falo, não quero. Tem quem repete esse jargão. Eu estou falando com Jesus, não estou invocando o nome de Maria, então eu estou falando com ela. Mas quando eu orar assim, não pode Paulo, Pedro.
Quando assim, meu apóstolo São Paulo. Eu já vi pessoas assim, essa expressão. Não, a gente fala do apóstolo São Paulo, mas a gente não fala com ele. Pronto. Pronto, tá vendo? Mas a Bíblia manda falar com Deus através de Jesus. Então, o mediador, aquele que faz mediador é aquele que faz a ligação. O que é o mediador? Por exemplo, você vai no juiz. Quem aqui vai direto para o juiz? Me diga aí. Alguém aqui já foi direto para a audiência, direto para o juiz? E esse negócio de você dizer, seu juiz, eu vou lá na sua casa lhe contar a história. Dizer, não, senhor, estou lá no fórum, está com um advogado. Porque o advogado é o mediador, ele pega seus dados, faz uma petição, aí manda para o juiz, o juiz analisa e marca a audiência. Aí você vai, né? É o dia que você quer? Não, é o dia que o juiz quer. É o dia que o advogado quer? Não, é o dia que o juiz quer. Ele só está mediando. Então, Jesus é o mediador da sua causa diante de Deus. Entregue a Jesus, que é que vai estar bem cuidado. Amém? Vamos à obediência do novo concerto, 3:2. Os ensinamentos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor Jesus ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em ato de obediência. Dessa forma, poderemos desfrutar de bênçãos espirituais, provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Amém? Então, veja, ser crente só de boca não resolve. Existe aí, irmão, um evangelho genérico. Olha, existe aí, você sabe o que é genérico? Genérico é uma coisa que é quase igual. Quando você compra um remédio genérico, ele faz o efeito parecido com o original, mas é mais fraco um pouquinho. O original é mais caro porque ele é melhor. Ele é mais concentrado, não tem mistura, né? Aí o genérico, existe uma misturinha. É o Paraguai. É o genérico que é uma misturinha. Então, irmão, infelizmente, Então o outro é melhor. o outro é melhor, por isso que é mais caro. Tudo que é mais caro, né? Aí veja só, existe um evangelho genérico por aí, irmão. O camarada está conversando com pessoas assim, eu sou evangélico, velho. De que igreja você faz? De nenhuma. E cai a tua Bíblia? Eu não ando com Bíblia, não. Oxe, e tu não segue os conselhos? Não, Jesus só quer o coração. Isso aí é o crente genérico, não é o crente original, não. O crente original, ele obedece, ele faz, ele apenas não fala. Vocês já viram que tem pessoas... O senhor levantou a mão? Não? Não, eu conheço um irmão aqui no Egito. Essa hora aí, ele passou, irmão. Ô, isso tá bom? E vai-se embora. Ele mostra muito comunhão, não, né? Então veja, olha, irmão. Existem aquelas pessoas que prometem sempre e nunca cumprem. Principalmente na política, né? Segunda-feira está lá na sua casa. Poxa, que segunda-feira é essa? A eleição do domingo. Não foi comigo que aconteceu, não. Veja, promessas não cumpridas. Por quê? Fala com a intenção de não fazer. Quando o crente promete com a intenção de não fazer, está sendo crente de boca. Se Jesus mandar, eu vou. Se Jesus disser, eu faço. Deus, fala comigo, fala comigo. Aí quando Deus fala, não é isso que eu queria, não. É genérico. Se a gente pede para Deus falar e a gente fala e a gente não leva em consideração, eu estou sendo crente de boca. Crente de boca. Então, o crente, ele não pode ser, ele tem que ser diligente. Ele não pode ser apenas crente de boca. Olha,
A Bíblia diz assim: pelos frutos se conhece a árvore. Mas, irmão, deixa eu dizer para você, você precisa ver uma goiaba para saber que é uma goiabeira? Não. Quando diz assim, pelos frutos se conhece a árvore, não é a qualidade da árvore, é se a árvore produz frutos bons. Às vezes você vê uma manga tão bonita, né? Na feira, Vivaldo fica tristezinho. Aí eu trago uma manga bonitona rosa, aí quando Vivaldo abre, é oca, brocada, preta por dentro. Ela disse, meu Deus, perdi o dinheiro, comprou uma manga por R$3, a árvore não prestou nada. Por quê? Aquela árvore parecia ser bonita, mas os frutos eram bonitos. Então, assim, pelos frutos conhecerei. Às vezes o camarada está na igreja, tem nome de crente, se diz crente, mas as suas ações não são de crente. É a árvore que produz frutos vinhos. Ele é uma árvore, mas os frutos dele não prestam. Não tem caju, que você vê aquele caju bonito. Eu, quando vou no sítio, eu quero experimentar todo cajueiro. Vou lá, pego. Se eu chegar num sítio e tiver um monte de pé de manga, eu quero chupar um de cada pé, para ver se presta. E a gente sabe qual é o caso melhor. Como é? Cada pé. Não, depois experimenta, né? A gente diz, eu vou para aquele que é ladeira, eu sei que ele é meu. Fica gravado, né, no subconsciente. Quando você olha, já sente até o gosto. Por quê? Porque é uma experiência na vida da gente. A gente grava aquela experiência. Da mesma forma, se você é crente de verdade, os seus frutos serão bons. Eu vou ser rápido, falta só um pouco que é pequenininho agora. Essa semana aconteceu um caso lá no trabalho, que eu fui dar um conselho para um amigo. Fulano, seria bom se acontecesse assim. Tive até uma reunião lá na Secretaria de Saúde para mudar um monte de coisa, né? Aí eu fui para a reunião, fui representando a categoria. Aí eu disse assim, Fulano, seria bom fazer assim. Eu não queria contar todo o teor da reunião, então eu disse assim, seria bom fazer assim, dando uma dica para ele. Ele não gostou. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí eu disse, seria bom, para eu não contar o vitória. Ele não aceitou. E ele não vai fazer do jeito que ele disse que seria bom. Lá na frente vai ser chamado a atenção. Eu podia logo rasgar o velho e dizer assim, foi dito que é para você fazer assim, assim. Mas ele disse para não dizer nada agora, então só disse a dica. Seria bom. Veja, Deus dá uma dica para a gente. Seria bom você fazer assim. Aí eu não faço. Lá na frente eu me prejudico e não sei porquê. Deus deu a dica. Deus deu o aviso. Deus deu o conselho. Eu não segui. Aí lá na frente eu digo assim, rapaz, se eu tivesse seguido. Se eu tivesse obedecido. Se eu tivesse dado ouvido à voz de Deus. Então é importante a gente dar ouvido à voz de Deus para não perdermos. Vamos lá. Alegria no Espírito. Não, as três agora, né? 3. Bênção proveniente da obediência a Cristo. É 3 bem miudinho, eu vou ler os 3 no meio, mas não só comentar, viu? Bênçãos espirituais. No Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênção de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Desta forma, temos uma vida de retidão, proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos. Deixa-nos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, a obediência a Cristo
gera em nós justiça e paz em meio à turbulência do mundo. O 3. A alegria do Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensina as Escrituras, esta alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito enche-nos de alegria. Procura para mim, Diácono José, por favor, Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3. Veja, não. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Vocês já ouviram falar dos frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, fala dos frutos da carne, das obras da carne, é obra da carne e frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são 9. O que é o fruto do Espírito? A Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós. Se o Espírito Santo está dentro de nós somos como uma árvore. Vamos dizer, para que a árvore produza fruto, ela precisa estar bem hidratada, adubada. Se você pegar uma árvore, plantar uma terra seca, sem aguar, sem colocar um estrume, os frutos saem raquitinhos, né? Quando chove, os cajus não prestam, as pinhas não prestam, as goiabas não prestam. Por quê? Não está hidratado, não está alimentada a terra. Veja, se o Espírito Santo está dentro de você, alimentando a sua vida espiritual, os frutos do Espírito vão aparecer na sua vida. Agora eu pergunto, quando é o tempo de caju, você já percebeu que a maioria das frutas, dos pés de planta, dos pés de fruta, os frutos é pelo lado de fora? Só jaca que é escondido, né? Jaca não é escondido. Gaviola também tem cara que é escondido. Mas a maioria das fruteiras, os frutos é pelo lado de fora, não é pelo lado que é escondido nas folhas. Então, crente, os frutos do Espírito Santo é pelo lado de fora. Tem que apresentar, tem que mostrar na vida diária. Se eu sou um homem rancoroso, eu não vou com o fruto do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é paz, amor e alegria. Eu vivo brigando com todo mundo. Eu brigo no trabalho, eu brigo na igreja, eu brigo em casa, eu brigo com a família. Eu não estou mostrando o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é paz, é amor e alegria. Veja, aqui fala sobre paz, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E aí, irmão Zé, por favor? É 3 ou 13. 1 e 3. 1 e 2, velho. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Deus. Amém. Veja, o apóstolo Paulo falou aí no versículo nosso de Atos de Leu: bendito Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isto quer dizer, o crente, ele tem direito a todas as bênçãos espirituais. Mas quando essas bênçãos se realizarão, se concretizarão e se manifestarão ou se materializarão na sua vida? Quando o crente obedecer. Eu vejo que tem crente que não obedece o pastor, não obedece o trabalho, não obedece a lei, é rebeldão. Aí ele diz assim: eu quero que Deus me abençoe. Irmão, ore para Deus me abençoar. Não vai acontecer. Porque não é eu pedir oração, é eu obedecer a palavra de Deus. Eu tenho para mim, irmão, que é bom pedir oração, melhor do que pedir oração é eu obedecer. Porque eu vou viver pedindo oração. Eu tenho
uma parente minha, parente não usa ele que não, mas eu tenho uma parente minha que vive me pedindo oração. O WhatsApp não para. Ora por mim, eu só peço misericórdia, porque a vida dela não tem nada de crente. A minha oração pouco será atendida, porque ela mesma não tem uma vida de obediência à palavra de Deus. Eu peço para Deus ter misericórdia, abre o entendimento, ilumina o coração dela, ajuda ela a despertar, porque se eu oro, vivo muito pelo meu parente, mas ele não quer saber de Jesus, pouco de bom vai acontecer na vida dele. É a realidade. Então, veja, nós precisamos ter uma vida, não correr apenas atrás das bênçãos. Eu vejo que tem crentes, irmãos, que vivem correndo atrás das bênçãos. Eu não tenho nada contra as igrejas. Se eu for julgar as outras igrejas, eu estou julgando o Evangelho de Cristo. Eu não vou dizer que aquela igreja não tem salvação, nem essa nem aquela, porque quem salva é Jesus. Mas pessoas que não param, nunca param na igreja, todo ano muda, todo ano muda, é pessoas que estão correndo atrás da bênção, porque nenhuma presta, e não dá certo em nenhuma. Então o problema não está nas igrejas que ele foi, o problema está nele. A pessoa tem que tomar uma atitude de obedecer a palavra de Deus, de parar no canto e dizer assim: Deus, revela a tua vontade para a minha vida. E aí Deus vai mostrando e ele vai obedecendo. Veja, só para citar, porque o nosso tempo já acabou, Deuteronômio 28, 45. Lê aí para mim, irmão José. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 45. Quem puder abrir, lê comigo, abre comigo aí para nós conferir o versículo aqui. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 45, a gente segue com esse versículo. Só para eu ver se as traduções de vocês são diferentes. Deuteronômio, abra aí, irmão. Sabe aí, irmão Gilberto, também. 28, irmão Zé pode ler, 28, 45. Bem, Leia. Deuteronômio 28, 45. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão até que sejas destruído. Porquanto não haverás dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Amém. Meus irmãos, veja o que é que a Bíblia diz sobre a bênção e sobre a maldição. Se obedeceres a minha palavra, eu mandarei, Deus mandou, eu mandarei que a bênção esteja contigo. Veja, é Deus que manda a bênção quando a gente obedece a palavra. Crente não precisa estar correndo atrás de bênção, ele precisa obedecer a Deus. Aí quando ele obedece a Deus, Deus manda. Se ele não estiver obedecendo, ele vai correr muito. Vai correr, e não vai achar nunca, e não vai alcançar nunca. Mas aí nosso irmão Zé leu, 28:45, diz igualzinho a minha. A minha também. A maldição te perseguirá. Veja, irmão, como é sério. A maldição vai correr. O que é perseguir? É correr atrás até alcançar. A maldição persegue os que desobedecem. Então, como é que eu quero ser abençoado se eu vivo na desobediência? Em vez da bênção vir, quem vem é a maldição. Mas que Deus nos livre de cair em desobediência e que estejamos na presença do Senhor para sermos abençoados. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, minha amada igreja. Graças ao Senhor por esta missão maravilhosa. Como já foi citado esta noite, que a palavra-chave é a obediência, né? Para o crente ser abençoado, né?
Diante de tantas palavras maravilhosas, maravilhosas através da lição, vamos à conclusão que diz: nesta lição estudaremos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto nas perspectivas do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus é a sua palavra. Permaneça o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria do Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Amém? Vamos às perguntas em nome de Jesus. Vamos à primeira pergunta. O que foi o conceito de Horebe? Foi uma reafirmação das promessas que Deus havia feito a Abraão e seus descendentes. Amém. Segunda pergunta. Como se pode ver uma exposição básica do conceito nas Campinas de Moabe? Amém. Terceira pergunta. O que o capítulo de Hebreus 8 apresenta? Hebreus apresenta aspectos do Antigo Conceito, mostrando uma atualização para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Amém. Quarta pergunta. Quem rege a vida dos salvos no novo conceito? Esse é o seu Espírito Santo. Amém. Quinta e última pergunta. De onde a alegria é proveniente? Amém. Amém. Glória a Deus. Vida da igreja. Fique em pé. E diga comigo textuário. Textual. Se me amardes, Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. João, versículo 14, versículo 15. Amém. Coração começado nosso. Vamos mais terceira oração nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, agradecemos a Ti, meu Deus, por este trabalho santo realizado na Tua presença nesta noite, por este ensino maravilhoso desta lição nesta noite também, que agradecemos, meu Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos segurar na Tua presença, Deus. Abençoa cada um que aqui está, que o Senhor possa nos dar uma noite em paz, que o Senhor possa nos levar em paz para nossos lares também. Talvez Deus que está no controle de tudo, e assim por tudo nós te agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E amém. Os irmãos salvos com a paz do Senhor Jesus.